para evitar abuso de poder, a República se baseia na separação de poderes. O Legislativo legisla e o Executivo executa essas leis. Mas será que o Executivo também pode fazer normas? Hoje o nosso tema é medida provisória. Cada estado é o desenho da história de determinado povo. Na filosofia ocidental, nasceu a ideia de república. A república é baseada na separação dos poderes em contraposição ao absolutismo, que era o rei que naquela época mandava em tudo e em todos. Ele fazia as leis, ele executava as leis e ele que julgava. Montesquieu acreditava que a natureza do homem é abusar do poder a ele conferido. Por isso que no lugar de um homem governar, ele achou melhor criar uma instituição pública, uma coisa pública, ou melhor, uma res pública. Na república, quem governa não é um homem, são as leis. A lei, teoricamente, é um passo à frente da civilização. Depois de um processo grande de barbárie dos nossos antepassados, chegamos à conclusão que para resolver um conflito, melhor do que um homem, ou dois homens, ou uma mulher e duas mulheres, o melhor é que seja feito através de uma lei. A lei, para Montesquieu, é a melhor vontade que existe em mim, com a melhor vontade que existe no outro legislador. Esse seria o espírito da lei. O espírito da lei seria o melhor que tem no ser humano institucionalizado. É a intenção do legislador. Então a lei, para Montesquieu, ela é algo melhor e mais justa do que o próprio ser humano. A gente percebe então que o poder legislativo é o coração da república, mas para a lei ser justa e o legislativo funcionar de maneira redondinha, ele precisa estar em ambiente ótimo de temperatura, de pressão, de divergência de opinião, de negociação política, isso tudo para conseguir introjetar no legislador o verdadeiro espírito da lei. As repúblicas ocidentais se dividem basicamente em dois grandes grupos, os presidencialistas e as parlamentaristas. Presidencialismo é quando a gente vota no presidente e ele vai indicar toda a composição do poder executivo. O presidente ele representa tanto o Estado nas suas relações internacionais, como ao mesmo tempo ele é chefe de governo. No presidencialismo é mais difícil o parlamento tirar o presidente, porque no presidencialismo o executivo tem uma presença forte e preponderante. Então nesse caso não é só uma questão política, de você ter a maioria, que nesse caso é 2/3 do parlamento, de votos dos parlamentares para derrubar o governo. É necessário também que o presidente tenha cometido um crime tipificado em lei. Então esse instrumento jurídico político é o impeachment. Ele é um instrumento para ser utilizado nos últimos casos, em casos de urgência para tirar um presidente eleito, e ele deixa grandes cicatrizes para o corpo da democracia. Ao contrário do presidencialismo, onde o executivo é muito forte, o parlamentarismo privilegia o poder legislativo. O executivo se divide em dois. O presidente ou rei, eles têm a representação simbólica do Estado, relações diplomáticas, internacionais. Já a administração propriamente dita do Estado é feita através do primeiro-ministro, que é um chefe de conselho de ministros. Então esse corpo orgânico com vários ministros é que ocupa essa parte do poder executivo de administrar e executar propriamente dito as leis. Por isso que toda decisão do parlamentarismo ela é orgânica, ou seja, ela depende de um corpo de pessoas. São várias pessoas, vários ministros que estão envolvidos numa ação do poder executivo. A responsabilidade política desse sistema está no parlamento. Os eleitores cobram do parlamento que esse sistema funcione. Por isso que se o primeiro-ministro não tiver apoio do parlamento, ele cai. O parlamento pode dissolver o gabinete, ou o gabinete pode dissolver o parlamento e chamar eleições gerais para resolver algum impasse, alguma crise. Essa conjugação de força ela é muito mais natural e adaptável no parlamentarismo do que o processo de impeachment. Ela não deixa trauma, é visto com naturalidade e pode acontecer o tempo todo, porque caso o primeiro-ministro perder a confiança da Câmara, todo o governo pode cair. Durante a elaboração da Constituição de 88, ficou previsto que o Brasil teria um processo de plebiscito para a população definir se queria monarquia ou república, ou presidencialismo ou parlamentarismo. Como durante o processo de Constituição existia uma possibilidade do nosso governo ser parlamentarista, não é incomum a gente encontrar algumas ferramentas muito ligadas a esse sistema de governo na nossa Constituição. Acontece que no plebiscito de 1993, a população escolheu que a gente continuaria sendo uma república e presidencialista, como já era feito nos últimos 104 anos. Esses dispositivos parlamentaristas, depois do plebiscito que confirmou que a gente seria presidencialista, deixou o nosso sistema político ainda mais singular. Como a medida provisória é um ato emanado do Poder Executivo, no parlamentarismo o primeiro-ministro solicita o presidente e o presidente a executa.
No presidencialismo, como quem é o chefe do poder executivo é o presidente, essa decisão é monocrática, então cabe apenas o presidente. O presidente, então, em caráter excepcional e precário, ele pode editar uma medida provisória. Essa medida provisória é uma norma que vai criar direitos e obrigações para os cidadãos e vai ter validade durante 120 dias. Depois de 120 dias, ela precisa de ser aprovada pelo parlamento para aí sim virar uma lei. Caso ela não seja aprovada, ela cai e perde a sua eficácia. Para efeitos legais, é como se nada tivesse acontecido, é como se nunca tivesse tido aquela medida provisória. A medida provisória nasceu então para atender demandas em momentos de urgência, em casos excepcionais e que têm uma relevância muito grande. No caso da Constituição de 88, essa ferramenta medida provisória foi copiada do sistema italiano de governo, que é parlamentarista. A gente já viu que a responsabilidade maior de fazer normas e leis é do legislativo. É por isso que a medida provisória é uma exceção constitucional, ela é uma exceção à separação dos poderes. Ela é para dar dinâmica e contrapeso no funcionamento desses três poderes. No sistema presidencialista, a gente tem que tomar muito cuidado com as ferramentas de legislação do poder executivo, porque como ele já é muito forte, corre o risco dele ficar autoritário. No sistema parlamentarista, como a gente viu, o poder executivo e o legislativo, eles compõem o mesmo corpo, eles são orgânicos. Então o poder fica difuso nesses vários corpos, que são representados pelo primeiro-ministro e o colégio de ministros. Então a conjugação de força do legislativo com o executivo, ela acontece toda hora de maneira dinâmica e sistêmica, porque um está o tempo todo conectado e contrabalanceando o outro. Então no presidencialismo, quando há alguma crise ou alguma nova conjugação de força política do executivo com o legislativo, normalmente se chama o judiciário para tentar vir resolver a questão. Isso tem causado também um pouquinho da judicialização da política, que também é um tema interessante depois da gente discutir aqui no canal. Ou seja, por isso que a medida provisória ela dá muito mais certo no sistema parlamentarista, porque lá como o executivo é um pouquinho mais frágil, ele fica com um pouquinho de autonomia para fazer algumas leis em momentos de urgência, mesmo assim dependendo não só de uma pessoa, como é no caso do presidencialismo, e subjugado ao interesse de um parlamento muito forte. A edição e reedição de sucessivas medidas provisórias, desde o governo Sarney até o governo Bolsonaro, traz pra gente a descredibilidade desse instrumento e a distorção do seu uso. Como a gente viu, um instrumento que era para ser utilizado apenas em caráter precário, em situação de relevância e urgência, hoje tem sido utilizado para fazer sombra ao legislativo. Então o executivo, de maneira unilateral, tem de fato legislado e executado quando se trata de medida provisória. O Supremo, por sua vez, dá cobertura para a discricionariedade do presidente, ou seja, o presidente mesmo definiu o que seria urgente e o que seria relevante. Além disso, o Supremo também se omite na questão de reedições sucessivas. Só para se ter ideia, o último presidente que deixou o cargo, Michel Temer, em 13 meses de governo, ele editou 83 medidas provisórias. Ou seja, isso é uma para cada 6 dias e meio de governo. Uma dessas medidas provisórias é aquela que alterava a legislação trabalhista. O Rodrigo Maia, presidente da Câmara na época, ficou bravo e falou que aquilo era um grande erro, porque esse tipo de tema teria que ser tratado por projeto de lei, mesmo que fosse com caráter de urgência, e não através de uma medida provisória. O presidente do Senado na época, Romero Jucá, foi pelo mesmo caminho e falou que é um absurdo e que em nenhum país que leva o parlamento a sério edita mais de 50 medidas provisórias por ano. Podemos deduzir então que esse instrumento, a medida provisória, ela é símbolo de uma não adequação da mudança do sistema. Ela foi copiada na Constituição de 88 do parlamentarismo italiano e depois que o Brasil oficializou sua decisão pelo presidencialismo, ela ali continuou sem muita alteração. Então ela vem sendo empregada sem muitos critérios. No Brasil já existe a tradição e a cultura de um executivo muito forte. O eleitor e a sociedade no geral é muito apegada a uma figura, seja ela do imperador, do presidente, de que uma pessoa vai resolver todos os problemas, e não um corpo orgânico como no parlamentarismo. Esse executivo muito forte, potencializado com esses instrumentos como a medida provisória, tem nos mostrado que o executivo está cada vez maior e mais autoritário e que o nosso poder legislativo, o coração da república, está cada vez mais descredibilizado. Pessoal, muito obrigado por ver esse vídeo aqui até o final. Por favor, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, comente, dá o like, mande a sua sugestão e vamos nos ajudar a construir esse canal e crescer.